Olá, meus queridos internautas. Hoje nós iremos falar de um assunto que vai impactar a sua vida, né? Mas antes disso, eu quero apresentar nosso querido pastor, amigo, Walter, pastor aqui na Igreja Assembleia de Deus em Alagoinhas, Bahia, né? É um homem que tem, assim, uma experiência vasta no comércio, varejo, mais de 30 anos, né, pastor? Nós passamos no comércio cerca de 40 anos, né? Iniciamos ainda menino, jovenzinho, né? E saímos já sem cabelo, né? Entramos cabeludo e saímos sem cabelo. Pois é. Então, meu pastor. Então, ninguém melhor do que o senhor próprio para falar um pouco mais sobre o senhor mesmo, né? Dessas experiências. Claro que, na verdade, a gente não vai falar sobre o assunto de comércio varejista, falei certo? É assim mesmo? Certo, é isso mesmo. Então, mas a gente vai marcar aqui uma outra oportunidade para estar tratando sobre esse assunto, né? Mas, assim, vamos dar as considerações iniciais, né? Falar um pouquinho sobre... Isso, exatamente. Estamos iniciando, como o Eduardo falou, né? Estamos iniciando uma caminhada. O primeiro assunto que nós vamos tratar é um assunto muito vasto, muito amplo. Não vamos conseguir concluir o assunto. O ponto que nós escolhemos hoje do assunto, talvez a gente não consiga nem falar o ponto todo que a gente escolheu. Sim, né? Verdade. E, de fato, é um assunto que é muito importante para mim, muito importante para você e muito importante para você que nos escuta. Nossa pretensão aqui, portanto, é bater um papo, sim, né? Sim. Passar algum pensamento que a gente tem e o encontro desses pensamentos, né? Cada um deve fazer a sua análise. Sim. E verificar aquilo que for proveitoso, Exato. que achar interessante para agregar no seu conhecimento. Sim. Esperamos poder contribuir com você, portanto, na sua caminhada nesta vida. Pois é, então, e qual seria esse assunto, na verdade? Nós vamos, sem muitas delongas, né, já começar a dar algumas pinceladas nesse assunto. E o assunto que nós iremos tratar neste momento, né, é falando sobre prosperidade e riqueza. É um assunto que é muito importante para nós, para quem é leitor da Bíblia também, né? E eu já gostaria de passar essa bola para o senhor, né? Prosperidade e riqueza, se você for olhar, por exemplo, no dicionário normal, eles se apresentam como sinônimos, né? Sim. Prosperidade, riqueza, ter fartura, né? O que diz o querido dicionário, ter abundância, né? E isso seria prosperidade. Sim. Riqueza aí seria ter abundância de posses, sim, ter bens, né? Ter joias, ter patrimônio financeiro, né? Seria riquezas. Para que você entenda o que eu quero dizer melhor, né? A gente pode imaginar, por exemplo, a pessoa possui um quadro de Leonardo da Vinci, por exemplo, aquele quadro Salvador do Mundo, sim, que foi leiloado em 2017 por 2 bilhões e meio de reais. Nossa. Né? Imagine. É muito dinheiro. Que a pessoa que tem um valor deste é uma pessoa rica. Sim. Então, eu diria o seguinte, que prosperidade está mais ligada ao ser, ela é mais amplo, está mais ligada ao ser do que necessariamente o ter. Perfeito. E a riqueza está mais ligada ao ter do que ao ser. Então a riqueza, o significado da riqueza, ela é sempre visto do ponto de vista econômico. Sim. Ela é sempre analisada do ponto de vista financeiro, econômico, né? Do ter, do possuir.
enquanto que a prosperidade é mais abrangente. Exato. O senhor falou aí sobre os quadros de Da Vinci, né? Interessante que esses quadros, eles estão aí espalhados por algumas cidades, né? França, enfim, Milão, né? E inclusive, em especial, esse quadro que o senhor falou, que é o Salvador do Mundo, né? Ele foi arrematado até por um príncipe. Foi? Eu não sabia disso. Um príncipe sei árabe. Que ele tinha sido leiloado. Um príncipe árabe. Então a gente está falando de qualquer pessoa, né? Falando de alguém que tem realmente riqueza, né? E é perfeito a diferença entre prosperidade e a riqueza. Então, exatamente. A prosperidade, ela está mais ligada ao ser. Ao ser. Ela é avaliada mais do ponto de vista do ser, sim, do que necessariamente do ter, né? Enquanto que a riqueza, ela é mais vista em termos econômicos. Sim. Né? Então, ter, possuir, do que o ser. Falando nessa questão de prosperidade, mas ainda falando de riqueza, nós podemos ver que quem tem riqueza, ele pode até perder a sua riqueza. Né? É verdade. Muitos já perderam. A prosperidade é um pouco mais difícil. É um pouco mais difícil. É um pouco mais difícil, até porque está ligado ao ser. Exatamente. Né? Mas a riqueza, como por exemplo, já teve algumas pessoas famosas, né? Que eram riquíssimas, bilionárias e acabaram perdendo tudo, né? É verdade. Muita gente, né? Até hoje, né? Muito provavelmente as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo conhecem, pelo menos de televisão, de internet, né? De ver nos jornais pessoas que eram ricas e que estão muito pobres. Inclusive, é porque assim, de inglês eu não entendo muito, não. Não sei falar muito inglês, não. Mas tem uma famosa, que ela era conhecida como um gato, né? Por ter feito, pela sua forma obsessiva de fazer, pela cirurgia plástica, né? E ali, então, ela ficou conhecida porque o seu rosto ficou muito esticado. Mudou completamente, né? Inclusive, ela recebeu do seu ex-esposo, na época que se separou, né, uma indenização bilionária, né, basicamente uns 10 bilhões, e que se resumiu a uma pensão de R$900, né, dólares, né, da Previdência Social. Você imagine, por exemplo, que o 10 bilhões, se você for transformar isso em uma conta rapidinha em real, vão dar 50 bilhões de reais. 50 bilhões. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E aí a gente às vezes fica analisando, fica pensando assim, será que eu conseguiria gastar todo esse dinheiro? Gasta. Gasta, Como né? gasta? Pois é. E o que falar daqueles que, né, ganharam na loteria, por exemplo? É verdade. Aqui no Brasil mesmo, né? Nós tivemos vários casos de pessoas, inclusive passou um tempo desse atrás uma reportagem sobre pessoas que ficaram ricas, que ganharam de repente fortunas na loteria e pouco tempo depois já tinha perdido tudo. Tem um caso muito conhecido, se não me falha a memória, é Antônio Domingos, né? Foi um caso assim muito conhecido, que ele ganhou na Mega Sena 30 milhões, né? E aí o que aconteceu? Ele começou a gastar, né, em farras, né, orgias e tantas coisas, e acabou que hoje ele não tem mais nada, né? Então, observe como a prosperidade é importante.
quando a pessoa ela é próspera e rica, tá tudo certo. Da beleza. Tá beleza. Mas quando a riqueza vem antes da prosperidade, é um problema, porque acaba que a pessoa se empolga, não é? Não tem a sabedoria para administrar, né? Então, claro que a gente ainda está falando um pouco mais sobre riqueza, né? Nós não entramos ainda na área da prosperidade. É verdade. Né? Estamos falando da riqueza, então nós podemos perceber, né, que a riqueza ela está atrelada a dinheiro, né? A bens materiais, A joias. a joias, né? Enfim, tudo isso aí. Mas vamos entrar um pouquinho na prosperidade, né? Ou o senhor ainda quer falar alguma coisa a mais com relação à riqueza? A riqueza, né? O ser rico, né? Como você vê, é uma coisa muito fácil de se perder. Sim. Né? É muito fácil. A riqueza, ela é muito líquida, digamos assim, né? Exato. A pessoa, de repente, ficar rica, ela pode simplesmente perder rapidamente aquilo ali porque não teve capacidade de administrar. Você vê, por exemplo, muitos famosos do passado, aqui no Brasil, né? Da área, por exemplo, do futebol, né? Da área da música, Sim. Né? Que morreram passando necessidade. Exato. Né? Ganharam muito dinheiro, mas gastaram mais do que o que ganharam. Exatamente. E nós temos alguns exemplos, Raul Seixas, por exemplo. Pois então você vê que são pessoas que apenas ficaram ricas, não Sim. ficaram prósperas. Não eram pessoas prósperas, eram pessoas ricas. Então, eu diria o seguinte, que a prosperidade é muitas vezes mais importante do que a riqueza. E eu diria também que a prosperidade pode trazer riqueza. E a riqueza dificilmente traz prosperidade. Perfeito. Dificilmente. Permita-me, né, me lembrei aqui de algo interessante, ainda falando essa questão da riqueza sem a prosperidade, né, com a ausência da prosperidade. Geralmente quem herda coisas, por exemplo, observe. É verdade. Não é? Você vê muitos exemplos de pais que construíram um certo patrimônio. Né? Eu me lembro aqui agora de um, por exemplo, conhecido meu, que evidentemente eu não vou citar o nome, né? Porque pode ser que alguém conheça. Que eu conheci muito o pai dele, muito. Família dele. E era um homem, o pai dele era um homem trabalhador, inteligente, muito esforçado, um bom administrador. E construiu um pequeno império. E em um atrito com outra pessoa, ele terminou sendo assassinado. Não, foi uma morte trágica e que ninguém esperava. Então, Sim. Quem herdou? O filho. Sim. Pouco tempo depois, o filho já tinha acabado com tudo. Por quê? Porque tinha apenas riqueza. Sim. Não era próspero. Não era próspero. Interessante isso, né? Essa reflexão. Então, fica aí mais uma vez provado de que a riqueza, de fato, você perde toda ela. Com a maior facilidade. Com a maior facilidade. Mas em contrapartida, a prosperidade não. Pessoa próspera já tem muita coisa a favor dela para não perder, né? Pois é. Inclusive, estou me lembrando aqui de um salmo, e eu gostaria que o senhor comentasse um pouco, falasse até um pouquinho sobre esse salmo, e aí já entra mais um pouco aqui na questão da área da prosperidade, né? Aquele salmo 128. Sim. Né? E eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho, porque ali a gente não vê, né, em nenhum momento o Senhor falando de ouro, de prata, de joias.
mas bens, exato, mas que há uma situação muito favorável, muito, né, abençoada, né? Que essa questão da família tá ali junto todo. Mas o senhor vai explicar melhor? O Salmo 128, né? Ele diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Então, este Salmo 128, ele faz parte, aliás, né, do que nós chamamos de Salmos de Romagem. São 15 salmos, começando o Salmo 120 e vai até o Salmo 134, onde os peregrinos que vinham em direção a Jerusalém, eles vinham louvando e cantando. Aí você olha para esse salmo aqui e você se pergunta, né? Como você colocou, onde é que tem aqui ouro ou prata? Não é? Onde é que tem aqui riqueza, olhando por esse lado, pelo aspecto econômico da coisa? Você não vê. No entanto, o salmo inicia dizendo: feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E aí ele começa a mostrar como é que esse homem é feliz? Esse que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, como é que ele é feliz? E primeiro é que ele vai comer do trabalho das suas mãos. Né? Ele vai olhar para as suas necessidades sendo atendidas e vai dar graças a Deus, porque Deus lhe deu capacidade, força e inteligência para que aquele fruto do trabalho dele que está ali seja um fruto de um trabalho honesto. Sim. Não é verdade? Exatamente. Seja fruto de um Maravilha, trabalho honesto, né? Então, ele vai comer dos frutos do trabalho das suas mãos. Isso significa dizer também que aquele homem, né, que é um homem próspero, um homem que teme a Deus e que anda nos seus caminhos, daí vem a prosperidade dele. A prosperidade dele não vem de outro lugar. A prosperidade dele vem desses dois fundamentos. Sim. Temer ao Senhor e andar nos caminhos do Senhor. São os dois fundamentos que fazem com que aquele homem seja feliz, seja próspero, né? E aí você vê, o salmista continua dizendo, né? A sua esposa, a sua mulher. Então você percebe que ele tem um casamento monogâmico. Exato. Não são as suas mulheres, é a sua mulher. Dentro de um princípio. Exatamente, dentro de um princípio bíblico, né? Aquele mesmo princípio que Deus, ao fazer o homem, fez uma mulher para o homem. E me permita, também não anda segundo o conselho dos ímpios, porque ele está segundo o conselho do Senhor. O conselho do Senhor, o temor do Senhor, o caminho do Senhor, o conselho do Senhor. Então, essa mulher, o salmista diz que ela é como videira frutífera aos lados da sua casa. Esse salmo é muito profundo, porque assim, a gente não vai tratar, evidentemente, de uma exegese desse salmo, mas você percebe, por exemplo, o que é a videira frutífera, o que é a videira, né? O que é que a videira produz? A videira produz uva, não é verdade? Agora, é interessante que aqui nós vemos nessa pequena frase, a tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa, nós vemos um negócio claro aqui, está implícito, que se chama mutualidade. Ou seja, existe uma mutualidade entre esse esposo e esta esposa. De um servir ao outro, de um ajudar o outro, de um ser suporte do outro. Por que eu digo isso? Porque você não vai ver videira sem suporte. É verdade. Você olha para o parreiral, você vê que todo parreiral tem suportes. Sim. Quanto mais suporte você coloca na videira, mais ela produz. Melhor, é verdade. Que maravilha isso aí. É? E o que é que a uva produz?
o vinho. E o que é o vinho para esta cultura aqui? A cultura dos judeus? Alegria, né? Exatamente, Alegria. é o vinho da alegria. Da alegria. Então você vê uma mutualidade, você vê a alegria no casamento e você vê uma esposa edificadora. Perfeito. Não é? Quer dizer, a mulher sábia edifica a sua casa. Então é a mulher sábia que tem, não é? Com certeza. Então você até agora você não está vendo ouro e joias. Você está vendo prosperidade. Prosperidade. E aí o salmista continua dizendo como é que esse homem é feliz, como é que esse homem é bem-aventurado. Os seus filhos são como plantas de oliveiras à roda da sua mesa, né? Quer dizer, uma oliveira, ela produz por centenas de anos. Dizem que em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, tem uma oliveira que Jesus esteve ao lado dela. Isso tem mais de 2.000 anos. Nossa, é muito tempo. Ela é protegida, cercada. Eu já vi isso em vídeo. Não estive lá em Jerusalém ainda. Quem sabe, Quem sabe né? um dia, né? Então, você percebe, meu amigo, que o homem feliz, o homem próspero, é aquele que alimenta-se do trabalho das suas mãos, é aquele que tem um bom relacionamento com a esposa, é aquele que tem filhos abençoados. E filhos que são produtivos, filhos que dão segurança, filhos que trazem felicidade para a família. Né? A roda da mesa. A mesa é lugar de comunhão. É de comunhão. Né? Então você está vendo ouro aí em algum lugar? Não, mas você está vendo prosperidade. E aí o salmista não para aí. Ele continua falando isso. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião. Sião, nessa cultura, o Monte Sião, era considerado o lugar onde Deus habitava. Então, do trono de Deus sai a sua bênção. Que coisa poderosa. Do trono de Deus sai a sua bênção. E tu verás o bem de Jerusalém. Ora, o homem abençoado, a família abençoada, o homem próspero, a família próspera, ele não restringe a prosperidade apenas a ele. Não existe o individualismo ali. Isso aqui é só meu, é só nosso, é só pra gente. Não. A prosperidade dele sai da casa dele, avança pelo bairro, pela cidade. É o rio, né? É o rio. É o rio. É o rio que passa e onde passa vai levando vida, né? Ele não é uma água estagnada, não exato. É um lagozinho estagnado, mas é um rio que flui. Que flui. Né? Então a prosperidade flui, a prosperidade dessa família flui. E aí ele continuará: e verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos. Os filhos dos filhos significa dizer que você teve os seus filhos e esses filhos se casaram e tiveram outros netos, filhos, e são e os bisnetos. Netos, e quem sabe até os bisnetos e tataranetos. Exatamente. Então, esse salmo, ele nos mostra claramente o que é ser próspero. Que não significa necessariamente ser rico. Claro, a pessoa próspera pode ser rica? Pode. E isso muitas pode ser uma opção? Isso pode ser uma opção? Como assim? A pessoa que é próspera, ela pode decidir ser rico ou não? Ou isso é uma consequência da prosperidade? Ela não pode decidir simplesmente querer ser rica e ser rica. Né? Porque adquirir a riqueza de forma honesta significa que você vai ter que trabalhar muito. Significa que outras situações vão precisar acontecer para que essa riqueza venha. Né? Não necessariamente a pessoa que é próspera é rica. Agora, no geral, a pessoa que é próspera traz riquezas para dentro da sua casa, para dentro da sua família. Já aí nós já temos aí uma outra explicação, né? Já temos uma outra discriminação, né? No sentido de que não necessariamente eu posso ser próspero e rico. Exatamente. Você pode ser próspero e ser um trabalhador que você recebe o seu salário, você cuida da sua família, sua família é uma família próspera
E não quer dizer que você vai chegar no final do ano e vai ter um acúmulo de capital. Mas por que eu estou perguntando isso? Isso tem um objetivo. Porque nós temos dois extremos, teologicamente falando. Sim. Eu posso dizer que no equilíbrio, o que a Bíblia fala com relação à riqueza, né, de uma forma equilibrada, eu posso até, a gente pode até ficar aqui no Salmo 128, porque ela expressa exatamente o equilíbrio, né, do ter E do ser. e do ser, né? Mas aí existe uma teologia que ela fala sobre, que é a teologia da pobreza, né? Que para você ir para o céu, ou para que você seja muito crente, você tem que ser pobre o tempo todo. Ou o 80, que na verdade você tem que colocar Jesus como né, alguém que esteja ali à sua disposição, né? Então, quando eu fiz a pergunta de que é necessário você ser próspero, necessariamente você tem que ser rico, porque existe uma ideia de que a pessoa, quando ela aceita, quando ela está, né, na vontade de Deus, né, seguindo os preceitos, uma pessoa sábia, né, que teme ao Senhor, ela tem que deixar de ser vamos dizer assim, ela trabalha numa empresa e ela varre ali a empresa, porque ela trabalha de serviços gerais, mas ela nasceu para ser cabeça e não cauda. Para ser o dono da empresa, para ser o dono não da empresa, funcionário da empresa. Né? Olha que tribulação, né? É a teologia da prosperidade. É a teologia da prosperidade. Mas aí eu vou deixar essa definição para o senhor. No que se diz respeito a esses dois extremos. Tanto no que se diz respeito à teologia da pobreza, quanto no que se diz respeito à teologia da prosperidade. E aí o senhor pode falar os dois de uma vez só, mas o senhor pode discriminar, começando pela teologia da pobreza, por exemplo, se é que eu posso já trazer esse... Né? Eu preferiria o seguinte, que a gente abordasse inicialmente a teologia da prosperidade, e vou lhe dizer por quê. Porque a teologia da prosperidade é considerada pelos estudiosos mais recente do que a teologia da pobreza, né? A teologia da prosperidade, ela surge ali nos Estados Unidos, pelo menos é considerado, né, como o início dela, ali nos Estados Unidos em 1930, Sim. mais ou menos. Então não tem nem 100 anos, não é verdade? Sim. Ela não tem assim um grande desenvolvimento, né, um grande crescimento, mas quando chega ali em 1960, 1970, mais ou menos, então ela é abraçada por Kenneth Hagin, né? Que era um evangelista, pregador internacional, e que abraça a teologia da prosperidade de uma forma muito intensa, né? E nesse momento a teologia da prosperidade se apropria de uma outra visão, de um outro pensamento teológico que tinha na época, e que tem até hoje, né? Que é a confissão positiva, né? A confissão positiva. Então, Kenneth Hagin consegue, com isso aí, dar uma cara mundial à teologia da prosperidade. A partir daí, a teologia da prosperidade avança mundialmente. Mas a teologia da prosperidade, como ela é conhecida hoje e pregada por muitas igrejas, principalmente as igrejas neopentecostais, nós poderíamos chamar ela de teologia da riqueza. Certo. E não teologia da prosperidade. Né? Por quê? Porque, como nós já fizemos esse bate-papo anterior, a prosperidade está muito ligada ao ser. Sim. E não ao ter. A riqueza é que está mais ligada ao ter, ao possuir.
E a teologia da prosperidade, como ela é pregada hoje, ela é pregada mais no sentido mesmo do ter, né? Ela é avaliada do ponto de vista... O céu é aqui. O céu é aqui. Ela é avaliada do ponto de vista econômico. É como você colocou, né? Você tem, o trabalhador está ali ganhando o seu salário, o seu sustento, o sustento da sua família, mas vem esses ensinadores da teologia da prosperidade, entre aspas, né? E bota na cabeça dele que ele não é para ser funcionário, ele é para ser o dono da empresa. Sim. Ele é para ter a empresa dele, né? Então, sempre é vista, sempre é avaliada pelo ter, do ponto de vista econômico, do ponto de vista financeiro. Você precisa ser cabeça, do ponto de vista de domínio, e não cauda, né? E, inclusive, utilizam passagens da Bíblia, né? Como, por exemplo, aquela que Deus disse para Josué, onde colocar a planta dos teus pés, do teu né? pé é teu. É né? teu, é. Aquilo ali é Então, se tira um texto do contexto e dá um salto de mais de 2000 anos e aplica em uma época diferente, uma cultura diferente, uma situação diferente, e traz e coloca ali, implanta aquilo ali. Aí você pode imaginar que hoje, infelizmente, né, por conta desses ensinadores, inverteram seus papéis, né? Inclusive até com relação à adoração, porque hoje as pessoas vai ao templo não muitas das vezes para adorar o Senhor, mas para pedir, para fazer uma transação comercial. Para fazer uma transação comercial. A teologia da prosperidade tem muito, digamos assim, a teologia da prosperidade tem contribuído muito com isto, né? Quando ela ensina que o desejo de Deus é que o fiel seja rico. E aí, por que eu enfatizo o fiel? Porque o fiel para esta teologia é aquele que dá muita oferta e dízimo. Sim. Que são duas coisas perfeitamente bíblicas. Exatamente. Não é verdade? Bíblicas. Mas uma coisa é como diz a palavra de Deus, você dá com alegria. Outra coisa é você ser manipulado para você dar o que você não pode dar. Até porque também o ato de ofertar e dizimar é um ato de adoração. Sim, é um ato de adoração, é um ato bíblico, né? Quando você faz consciente do que você está fazendo. Exatamente. Quando você faz com alegria, quando você faz com satisfação, você sabe o que você está fazendo. Agora, quando você é manipulado, aí já não é um ato de adoração. E os louvores hoje, não é campeão, vencedor, né? Exatamente. Deus lhe dá asa e você faz seu voo. Enfim, é um absurdo, distorce muita coisa. Então, mas eu acredito ainda que nós podemos, de qualquer sorte, buscando um avivamento, né? Reverter um pouco mais desse quadro, porque essa teologia, ela tem, muitas das vezes, levado as pessoas a acharem que está indo para o céu. Essa teologia, ela é muito prejudicial da forma que ela é ensinada, porque a forma que ela é ensinada é uma forma apenas de mercado, né? O objetivo é financeiro. Bota Jesus na parede, né? Sim. Ela tem essa característica, né? De que, digamos assim, ela inverte os papéis, né? Porque eu sou servo e Deus é o Senhor. Mas no momento que eu tenho o poder de exigir de Deus, colocar Deus na parede, como você falou, eu passo a ser o Senhor e Ele o servo. Sim. Então, nesta relação, que é uma relação comercial, Deus está ali como se fosse um gênio da lâmpada.
Ele está ali só para atender os meus desejos. Você esfrega e ele surge e você pede. Exatamente. E o que é o esfregar, no caso? Ele diz assim, não, eu sou filho do rei. Eu nasci para ser vencedor. Todos nós nascemos para ser vencedor, é claro. Mas não da forma que eles ensinam. Né? Não da forma que a teologia da prosperidade ensina. Então, da forma que se ensina é aquela forma de que Deus está ali apenas como mordomo para nos servir. Inclusive, outro dia desse eu tive uma experiência, né, com o Espírito Santo, né, e ele me levava a fazer uma reflexão. Reflexão essa que ele dizia para mim, Eduardo, se você estivesse passando por um problema financeiro muito grande e de repente um amigo seu, rico, que não mora aqui na sua cidade, de repente, na cidade onde você mora, mas de repente ele resolveu, tem família aqui, mas resolveu vir aqui, né? Passar uma semana aqui. E um desses roteiros dele é passar aqui na sua casa, ficar aqui com você uma tarde e tal. E aí ele vem, fica aqui com você, brinca com você, se diverte com sua família e tudo. Mas ele também sabe da sua situação, que você está passando por um momento difícil. Mas aí ele vai embora e não lhe dá nada. E aí de repente, o que você iria pensar desse seu amigo que é rico e esteve aqui, conversou com você, brincou com você, sabendo da situação e foi embora e não lhe deu nada? O que você iria pensar dele? E aí naquele dado momento eu disse assim, camarada é um egoísta, sai daqui, né? E não, sabendo da minha situação, não me abençoa e tal, aquela coisa toda. E aí, no primeiro momento eu pensei isso. Mas aí o Espírito Santo, ele foi me mostrando um outro lado. E eu fiquei com vergonha, porque ele me perguntou, quem foi mais seu amigo? Você dele ou ele de você? Se é assim que eu posso falar, né? Aí eu fiquei assim. Eu disse, eu acho que ele foi mais meu amigo do que eu dele, porque o meu pensamento foi egoísta, né? Foi egoísta, porque ele poderia estar em qualquer outro lugar, mas ele se lembrou de mim. Ele veio aqui, ficou comigo à tarde e tal. E aí o Espírito Santo falou comigo. É assim que eu me sinto. Porque eu sou todo-poderoso, eu posso fazer qualquer coisa, mas eu quero ter um relacionamento com as pessoas. Mas infelizmente as pessoas, elas só estão se aproximando de mim por aquilo que eu tenho para dar. Porque o Senhor, ele tem sentimentos, não é? Ele é uma pessoa nesse sentido, né? É uma pessoa, né? Tem sentimentos, vontades. Então, aquilo mudou a minha vida, assim, né? Nossa, que coisa maravilhosa. Então, assim, eu fico até com vergonha de me ajoelhar e pedir alguma coisa. Porquanto o que eu vejo, o que eu tenho, para mim já é o suficiente, é maravilhoso. E eu sou muito agradecido por tudo aquilo que ele tem me dado, que ele tem feito. E aí eu vivo alegre com a minha família, né? Enfim, eu só quero sentir assim, né? De falar um pouquinho sobre isso. Mas talvez esse seja o sentimento que Deus compartilhou comigo, de como de fato ele está se sentindo com a humanidade, né? Aí você vê, né? Aí você me faz lembrar aqui do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, que é um dos fundamentos dessa teologia da prosperidade, né? Onde Jesus disse, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Só que, como a visão é uma visão capitalista de mercado, então os defensores da teologia da prosperidade interpretam a abundância como riqueza.
financeira, né? É como se Jesus tivesse dito: eu vim para que vocês tenham vida e vida de ricos. Sim. Né? E vida de ricos. E aí você olha para inúmeras pessoas que você conhece, que são pessoas tementes a Deus, que vivem em paz com suas famílias, que procuram viver em paz com a sociedade, que procuram conduzir suas vidas trabalhando, se esforçando, comendo do trabalho das suas mãos, né? Temendo ao Senhor, andando nos seus caminhos, e não são pessoas que vivem como essas pessoas interpretam, como se fossem pessoas ricas. Sim. Né? Mas são trabalhadores, pessoas esforçadas, aposentados, etc. e tal. E aí você olha para essas pessoas e vê que não é por aí. E aí você também vai olhar para a Bíblia e você pega, por exemplo, Jó. Jó é clássico. Né? É clássico, né? Jó é clássico. Eu até anotei aqui algumas características de Jó. Está logo nos primeiros capítulos de Jó, né? Do livro de Jó, né? Patriarca Jó. Ele era sincero, ele era reto, ele era temente a Deus e ele desviava-se do mal. Essas são as primeiras 4. E quem dá testemunho de Jó é o próprio Deus. Tem visto o meu servo Jó. Imagine Deus dar testemunho de você, Maria. Tem visto a minha serva Maria? Isso é fantástico. Sincera, reta, temente a Deus e desviando-se do mal. O próprio Deus diz isso de você. Agora continua. Jó era riquíssimo. Jó dominava o comércio através de caravanas de mercadores da região da Mesopotâmia até o Egito, conhecido hoje como o Fértil Crescente, né? Que eram os 2 polos de produção agrícola do mundo antigo. Então, pela quantidade de animais de carga, de camelos que Jó tinha, você deduz imediatamente que ele dominava essa área. Era uma empresa de transporte. Exatamente. Né? Transportava os seus produtos, que ele tinha várias fazendas. Todos os seus filhos viviam nas fazendas, cada um na sua fazenda. E o que é que fazenda produz? Ele produzia grãos, que eram comercializados. Então, Jó era um homem riquíssimo. Jó tinha uma esposa. A Bíblia diz que tinha uma esposa. O casamento de Jó era um casamento monogâmico. É bom frisar isso. Né? É importante, porque esse é um princípio bíblico. Né? Esse é hoje nós estamos vendo, aliás, sempre vimos, né? Mas hoje principalmente estamos vendo os princípios sendo abalados, as pessoas desconsiderando princípios, né? Princípios hoje para muita gente já não tem nenhuma significância, não tem. Mas continua sendo princípio. É princípio bíblico e pode chover canivete, vai continuar sendo princípio. Exatamente. Né? Era monogâmico. Tinha uma grande família, como eu já falei, todos trabalhavam nas fazendas. Era um homem extremamente respeitado e um homem honrado. Então era um exemplo de homem. E não obstante tudo isso, sem que ele próprio soubesse a razão, ele perde tudo, inclusive a saúde e os filhos. E aí, quando os amigos de Jó vêm visitar Jó, como é que eles interpretam aquilo? Você pecou. Ainda tem acusação, né? Você pecou. Confesse o seu pecado. Do mesmo jeito que a teologia da prosperidade interpreta quando aquela pessoa que deu tudo que tinha e que continua como funcionário ou colocou uma empresa e quebrou a empresa, aí vai dizer o quê? Que você foi infiel. Tem alguma coisa de errado aí. Tem alguma coisa de errado aí. Você pecou. Exatamente. A interpretação é a mesma. A interpretação o discurso é o mesmo. Mas nós vemos que, claramente aí nós vemos que prosperidade não quer dizer necessariamente riqueza. Jó era um homem próspero e rico. Mas nem todo próspero é rico. E muito poucos ricos são prósperos. Exato. É como você falou no início, quando a riqueza vem antes da prosperidade.
Quando a riqueza vem antes da prosperidade, normalmente a pessoa não vai saber administrar a sua riqueza. Exatamente. Né? Então, maravilha. Jó, ele era próspero e também era rico. Né? Mas, não obstante ainda, a gente falou sobre a teologia da prosperidade, mas também tem a questão do outro extremo, não é? Que é a teologia da pobreza. Que também é um problemão isso aí. Né? Então, o senhor quer comentar alguma coisa sobre isso? Assim, a teologia da pobreza é também muito vasta, né? É como você colocou, é um outro extremo. Ela tem fundamentos, né, que sustentam ela, que assim como a teologia da prosperidade tem também os fundamentos, né? É interessante você observar que ambas saem de interpretações da Bíblia. Exato. Né? Interpretações da Bíblia. Só que você pode dar uma interpretação de mercado, que é o caso da teologia da prosperidade, onde coloca Deus, né, como servo, e o homem que é o servo passa a ser Deus, passa a ser Senhor, né, que Deus está ali apenas para cumprir o desejo dele ali. Mas assim, tem coisas que de fato são verdadeiras na teologia da prosperidade, que são preconizadas pela teologia da prosperidade. Já a teologia da pobreza também. Mas também é vista, é difundida, é divulgada de uma forma errada. Né? De uma forma que, se a pessoa nasceu pobre, tem que ficar pobre a vida toda. Se a pessoa... Mais ou menos aquele sistema de casta indiano, né? Pessoa que nasce em uma casta... vai ser pobre o tempo todo. Se ele nasceu naquela casta ali de pobre, se ele nasceu na casta de rico, vai ser... Então, mas a Bíblia não diz assim. A Bíblia não diz assim. Nós vemos, se a gente for olhar, se tem uma visão geral da Bíblia, nós vemos muitos homens ricos na Bíblia e que permaneceram temendo ao Senhor. Abraão, por exemplo, né? E a Bíblia diz o seguinte, que essa teologia da pobreza, a teologia da pobreza diz o seguinte, que para o homem ir para o céu tem que ser pobre. E ele se baseia em algumas passagens bíblicas, inclusive passagens distorcidas, mal interpretadas, né? Sim. Aí, Eduardo, eu anotei aqui algumas verdades que estão contidas na teologia da prosperidade. Né? A primeira verdade é que prosperidade é um tema que nós encontramos em toda a Bíblia. De Gênesis, Apocalipse, a gente vê prosperidade. Ela é muito abrangente e, como nós já falamos, está ligada mais ao ser, né? Está ligada mais à bênção de Deus, né? De forma que você que é abençoado, você abençoa outros, você a bênção de Deus não, digamos assim, a bênção de Deus não se circunscreve somente a você. Você lembra, por exemplo, você falou na instante em Abraão? Sim. Você lembra, por exemplo, quando Deus chama Abraão? Deus diz a Abraão, promete a Abraão que vai abençoar Abraão e que Abraão será uma bênção. Sim. Ou seja, a partir de Abraão, todas as famílias serão abençoadas. É isso que Deus diz a ele. Então, isto é prosperidade. Na questão da prosperidade financeira, Deus pode, de fato, prosperar qualquer um. Sim. Né? Agora, não é aquela história de que a pessoa vai simplesmente ficar de braço cruzado e esperar que o pacote de dólar, o pacote de real caia do céu. Não. Pois é. Né? Vai comer do sol do seu rosto. Exatamente. Você vê, por exemplo, aqui... Provérbios capítulo número 24, né? Do que é necessário para que a pessoa prospere, né? Sim. Do ponto de vista financeiro, digamos assim. Com a sabedoria se edifica a casa,
com a inteligência se firma. Você vai ver duas coisas aí, né? Sabedoria e inteligência. Deus lhe deu inteligência e quer lhe dar sabedoria, né? E Tiago diz assim: aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que dá e não lança em rosto, né? E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Outra questão é conhecimento. E o conhecimento se adquire, né? Nós estamos em um momento em que temos uma facilidade muito grande de adquirir conhecimento. Exatamente. Temos acesso ao conhecimento como nunca tivemos no passado. E de forma gratuita. Exatamente. Você vê, por exemplo, se você for observar 40 anos atrás, 50 anos atrás, uma pessoa de Alagoinhas para ir para a universidade tinha que ser rico. Hoje eu estou fazendo à distância, Tá por certo? exemplo. Tinha que ser rico, por quê? Porque tinha que ir para estudar em Salvador, né, onde se tinha uma universidade federal, né? Tinha que ser rico porque tinha que estar bem preparado para passar no vestibular. No vestibular. Hoje, alguns anos atrás, você viu a interiorização das universidades, das faculdades, etc. E hoje, em cada casa tem uma universidade. É como você fala, está fazendo... Em casa. Em casa, né? Em cada casa tem uma universidade. Cada casa é uma universidade. Então, o conhecimento está aí. É só você adquirir. Só a pessoa ir buscar esse conhecimento. A questão hoje é que o conhecimento está tão fácil que me parece que as pessoas não estão querendo esse conhecimento. É verdade. É verdade. Então você vê sabedoria, você vê inteligência, você vê conhecimento. E aí vem: o homem sábio é forte, e o homem de conhecimento consolida a força. O homem sábio é forte, o homem de conhecimento consolida a força, porque com conselhos prudentes tu farás a guerra e a vitória na multidão dos conselheiros. Isso é fantástico, né? Será que a gente já poderia terminar aí? Eu acho que hoje nós podemos encerrar por aí, né? Quer dizer, você quer ter posses, primeiro seja próspero. Exato. Né? Primeiro seja próspero. Para você ser próspero, você precisa temer o Senhor e andar nos seus caminhos. Ok. Agora, aí você vem inteligência que Deus lhe deu, sabedoria que está na mão de Deus para lhe dar, basta você pedir, conhecimento que está à disposição aí e conselho prudente. Procura pessoas que possam lhe dar conselhos prudentes. E tem alguma fonte de maior conselho do que a Bíblia? Nós temos que voltar à fonte. A fonte. Essa fonte aqui é uma fonte transbordante de conselho. Você vê, por exemplo, só para a gente encerrar, olha como a palavra de Deus nos ensina. Salmo 1. Feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não anda segundo o conselho dos ímpios. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Aí ele vem: pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Que maravilha. Agora você observe esse salmo, esse terceiro verso do salmo, né? Será como árvore plantada. Aí você vai imaginar o que o salmista quer dizer. E aí você vai ver o seguinte: primeiro, que é uma árvore que foi plantada. Então, foi uma semente escolhida para plantar ali. Primeiro. Segundo, então quem foi plantar escolheu a semente. Segundo, quem foi plantar teve a intenção de plantar. Terceiro, quem foi plantar escolheu o local onde ia plantar. E quarto, a árvore que foi plantada naquele lugar foi plantada para ser frutífera. E no tempo certo, na estação certa, dá o seu fruto. Então, quem lhe plantou onde você está foi Deus. Deus escolheu a semente. Deus
escolheu o momento para plantar. Deus escolheu o local certo para plantar. E Deus lhe plantou para que você dê fruto, para que você seja próspero, para que você seja próspera. Maravilha, né? E nessa oportunidade eu quero aproveitar e deixar um Provérbios também, né? Provérbios 10, 22, que diz: a bênção do Senhor enriquece, né? E Ele não acrescenta dores. Então, meus queridos, que essa mensagem de hoje edifique a sua vida e que você possa ser próspero, crescer, frutificar, né? E que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Forte abraço. Um abraço. Deus te abençoe e te guarde em Cristo Jesus.